Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria que nos encontramos neste dia de hoje, dia 19 de julho, sexta-feira da 15ª semana do Tempo Comum, onde convido toda a sua família, para assim partilharmos a palavra de Deus que nos edifica na fé, palavra de Deus que nos renova. Hoje, refletindo o Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículo do 1 ao 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar as espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhe: Nunca leste o que Davi fez quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda que nem a ele nem a seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca leste na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não tereis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus, nesta sexta-feira dessa 15ª semana do Tempo Comum, vai nos advertir sobre o tema da importância que damos às pessoas. Então, diante de um cego e rigoroso cumprimento da lei, podemos cair na tentação de colocar a lei e o seu cumprimento acima da pessoa humana e da sua intrínseca dignidade. Veja que o pedido de Jesus no Evangelho de hoje diz respeito fundamentalmente ao espírito da lei e não ao mero cumprimento da mesma. Quando se trata da pessoa, quando se trata de condições básicas de sobrevivência da pessoa humana, é imprescindível apelar para o espírito da lei, para o sacrifício e nunca para a exatidão do que se trata ou do que se está expresso. Portanto, esse não era o mesmo pensamento dos mestres da lei e dos fariseus. Estes sobrecarregavam o povo com fardos pesados de culpas e de lei. Então, a maioria do povo simples não sabia ler e não podia decorar todas as leis, o que acarretava em pecado e, sobretudo, posteriormente, em venda de animais para os sacrifícios. Então, era lucrativo para os fariseus manter o comércio do perdão, por isso Jesus pede misericórdia e não sacrifício. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, que Deus nos dê a graça da misericórdia com nossos outros irmãos e irmãs, para que assim possamos nos colocar verdadeiramente no seguimento à lei de Cristo, no seguimento ao amor verdadeiro de Deus, que faz com que liberte o povo e não deixe o ser humano escravizado. Então veja que os homens impõem um jugo pesado, um jugo cheio de regras, um jugo cheio de limitações, mas para Deus o amor é a regra maior que pode ser vivenciado no dia a dia e a qualquer hora. Caros irmãos, queridas irmãs, muitas vezes a desculpa do dia do sábado esconde uma má vontade que não façamos o bem por acomodação, por preguiça, por falta de interesse. Ou seja, muitas vezes nós colocamos, alguns fatos que muitas vezes deixamos de suprir a necessidade do nosso irmão. Deixamos de vivenciar a dor daquele irmão por nossa acomodação, por preguiça, por falta de interesse. Veja quais são os dias de sábado para nós hoje. Onde estamos escondendo verdadeiramente o sábado em que Jesus se refere? Então preferimos oferecer a Deus sacrifícios baratos, oferendas sem sentido, do que ocupar o nosso tempo em dar atenção
a quem necessita do pão da palavra de Deus, de quem necessita do alimento espiritual, ou mesmo de um simples ouvir para desabafar. Então Jesus Cristo veio nos mostrar que a misericórdia do Pai não se prende a fórmulas, não se prende a conceitos, não se prende a regras humanas. Deus não age conforme os homens pensam e pregam. Ele deseja matar a fome do homem e não se importa de se oferecer como alimento para a nossa fome espiritual, não implicando o dia nem a hora. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, Ele não vai se importar justamente porque Ele sonda o nosso coração, Ele conhece os nossos desejos mais profundos. O Senhor não impõe condições para nos saciar, mas Ele precisa de nós, homens e mulheres, como instrumento da sua misericórdia para revelar ao mundo que Ele é o Senhor também dos nossos sábados. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, você é muito ligado a regras e preconceitos? Quando você encontra alguém passando necessidade, passando fome, o que você faz? Você espera uma oportunidade melhor para ajudar as pessoas ou você faz a qualquer circunstância? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Pai para fazermos de cada um de nós misericordioso no trato com o nosso semelhante. Peçamos ao Pai que nos livre de toda tendência ao legalismo sem piedade, que se possamos assim nos colocarmos a serviço do outro. Um legalismo que sem piedade, que muitas vezes coloca-se a serviço da morte, tirando assim a dignidade do nosso irmão. Que sejamos misericordiosos de coração, de corpo e de mente. Assim seja. Amém. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada sexta-feira e que desça sobre todos vós, sobre a sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.